10 deputados e 3 senadores respondem às ações do Supremo Tribunal Federal. E o principal investigado é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os processos ajuizados pela coligação de Lula contestam a suposta desinformação na eleição e a comemoração do 7 de setembro. Os autos estão em diferentes fases de andamento e podem levar no extremo a inelegibilidade dos envolvidos. É possível até acontecer a perda de mandato caso as ações sejam julgadas procedentes. Maninho, eu começo essa por você, porque nós estamos falando de vários deputados que são do PL, que estão envolvidos, na realidade, numa investigação, como eu citei aqui, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então são os nomes: Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Alexandre Ramagem, Caroline de Tone, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Mário Frias e Ricardo Salles. Sim. Você acha que esses parlamentares podem mesmo perder o mandato? Olha, isso seria uma medida muito extrema. Eu vejo com muita ressalva, com muito receio a ideia... Primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Não tinha dado ainda. Eu vejo com muito receio a ideia de ver o judiciário julgando elegibilidade depois da eleição. Esse tipo de avaliação precisa ter celeridade, porque o voto vale, né? Então, quem tem que eleger as pessoas é o eleitor. Esse tipo de decisão que pode acabar custando o mandato de alguém que já foi eleito gera mais desconfiança sobre as instituições brasileiras. Então, eu vejo isso com muito receio. Isso dito, a gente também não pode normalizar alguns usos eleitoreiros do Estado, como foi, por exemplo, aquele caso no 7 de setembro, que foi uma coisa absurda. Era o bicentenário da independência, algo que, inclusive, qualquer conservador, na minha visão, devia levar muito a sério como um ato de celebração do Estado brasileiro, daquilo que o Brasil é como nação. E, no entanto, quem não se lembra daquele discurso bizarro do Bolsonaro que transformou o 7 de setembro num comício gritando imbrochável, 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 junto com a população. O que é que a capacidade sexual suposta do presidente da República tem a ver com a celebração do bicentenário da independência? Nada. Aquilo ali foi um ato de culto à personalidade e aos atributos sexuais supostos do então presidente. Mas a investigação não passa sobre isso, né? Uma delas é sobre isso, que é sobre o uso que foi feito da celebração das imagens do bicentenário. Não, o próprio evento, porque aquele era um evento de celebração do bicentenário da independência, no 7 de setembro. Devia ser um evento cívico, um evento nacional. Mas o que você está me dizendo é que o TSE está investigando se o Bolsonaro é imbrochável ou não. É essa a discussão. O TSE está analisando se aquele discurso do imbrochável é um discurso de Estado, de celebração do bicentenário da independência, ou um uso indevido da estrutura do Estado brasileiro para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro e do pessoal que estava ali com ele. Muito bem. Jotinha, como é que você vê essa zona toda chamada Brasil, hein? Olha só, Paulo, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tenho muito ceticismo sempre quando a gente trata sobre as últimas investigações que estão acontecendo. Eu mantenho meus 2 pés atrás, e se tivesse um terceiro, ele também estaria. Porque, infelizmente, agora o senador Girão estava comentando sobre isso, quando a gente trata sobre a popularização que acabou acontecendo sobre o aspecto das pessoas estarem tão atentas ao que o STF está fazendo, as pessoas verem o Supremo Tribunal Federal, a população comum, como algo fundamental para que elas possam decidir o seu dia a dia. Então não está mais somente no âmbito político, legislativo ou do executivo. Agora está também no STF. Então quando o STF passa a ter esse arbítrio de ir para o Congresso, negociar as pautas que serão pautadas, ir para o Congresso, dizer aquilo que pode, aquilo que não pode, bater na porta do presidente da Câmara dos Deputados e dizer o que quer que seja votado, o que não quer que seja votado, faz o inquérito das fake news, que muitas vezes passa por cima das próprias prerrogativas que são estabelecidas pelo Poder Judiciário, a gente passa a olhar tudo com muito mais ceticismo, né? Cabe ressaltar aqui que o Mano trouxe muito bem colocado a questão que o voto ainda vale. Nem isso eu tenho mais certeza. Haja visto que vem acontecido recentemente com
O próprio Deltan Dallagnol já está na mira, inclusive, do senador Sérgio Moro, né? Porque se tirarem 13 parlamentares, vamos tentar fazer uma conta rápida disso, porque só o Eduardo Bolsonaro é 1 milhão de votos, é isso? 1 milhão? Seriam 700. vários milhões de votos. Carla Zambelli, pelo menos uns 600. A Bia Kicis também foi bem votada lá. É uma representatividade muito grande, né, Antoninha? Foi todo mundo muito bem votado. Agora, eles estão alegando o quê para poder caçar esses deputados? São diferentes usos do Estado para adquirir vantagens na corrida eleitoral. Não, mas nesse caso dos parlamentares é justamente a disseminação de todo esse conteúdo que foi gerado através do 7 de setembro. É que são 13 parlamentares. Alguns estão em um inquérito, outros estão em outro. Tem vários inquéritos aí envolvendo o Bolsonaro e seus apoiadores. Então, vocês repararam, mano, desculpa, isso aí são os deputados da ala radical do Bolsonaro. Isso. Vocês repararam, são os deputados da ala radical do Bolsonaro. Exatamente. Isso é seríssimo, gente. Isso é seríssimo. Agora, é aquela coisa. A gente, por um lado, a gente não pode normalizar o aparelhamento do Estado para fins indevidos, para promoção eleitoral de alguém. Até porque imagina o PT usando o Estado brasileiro sem qualquer limite para ser reeleito eternamente. Então é o tipo de coisa que, por princípio, a gente precisa pensar como punir. Agora, também nem toda punição precisa virar inelegibilidade para custar o mandato. Então, é preciso separar as coisas e ver com cautela. A gente tem que punir o uso indevido do Estado, mas respeitar a autonomia do eleitor. A gente não pode ficar usando o judiciário para caçar mandato assim como se não fosse nada. Mas nesse caso, se o Bolsonaro for condenado à inelegibilidade, não vai valer porque ele já foi pela ação do PDT, né? Ou seja, ficam ações uma acima da outra. Vezes. Exatamente. Olha só, gente, o deputado